Daniel capítulo 1. Leremos apenas um verso. Daniel capítulo 1 e o versículo 8. Você pode continuar assentado como você está. E vamos ler apenas esse verso. E eu quero trabalhar com você uma simples palavra que Deus tem colocado no meu coração durante esses dias, e eu quero compartilhar com você. Daniel, capítulo 1 e o versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, e amém. Você crê que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque eu também creio. Fecha sua Bíblia, olhe para mim. Esse texto é um texto interessante. Quando lido o contexto aqui, nós vemos o posicionamento de um rapaz, juntamente, o texto destaca ele e mais 3, diante de uma oferta muito atrativa que estava diante dos seus olhos. E nós vemos aqui o Daniel tomando uma posição, assumindo um posicionamento. A nossa vida, escute isso, é o resultado daquilo que decidimos. Todos os dias, nós precisamos decidir algumas coisas. Nós decidimos que roupa vestir, que calçado calçar, decidimos que comida iremos comer. Mas eu não estou falando de decisões simples assim. A nossa vida, ela é o resultado daquilo que decidimos e de decisões mais sérias, do que vestir, do que comer, que beber. Existem coisas que escolhemos ou que decidimos que vão definir o nosso futuro, vão definir o amanhã. Decisões, por exemplo, impensadas, são desastrosas e geram resultados prejudiciais. Nós precisamos ter a capacidade, a maturidade para tomar boas decisões, decisões tomadas racionalmente, com maturidade e, sobretudo, na direção de Deus, tendem nos colocar no caminho da bênção. Nenhuma decisão tomada de maneira impensada, imatura, sem pensar, e principalmente na direção de Deus, nenhuma decisão assim poderá trazer bons resultados. Aliás, as decisões mais acertadas que tomamos na nossa vida não são aquelas que tomamos nos momentos das festas, das euforias. É no momento, às vezes, da dificuldade. Porque no momento da dificuldade você vai pensar racionalmente. No momento da dificuldade você vai pensar 1, 2 vezes, 3 vezes, você vai analisar friamente a situação, o movimento. Daniel e muitos outros jovens hebreus estavam diante de uma oportunidade de ouro. Um emprego e o sucesso profissional à sua disposição agora em Babilônia. Depois de se formarem, ocupariam funções importantes no primeiro escalão do governo mais poderoso
da época. Isso era o sonho de qualquer jovem. Isso seria o projeto de qualquer pai para o seu filho. Formar em Babilônia o polo educacional do mundo na época. O governo mais poderoso da terra na época. Os olhares do mundo estavam voltados para a Babilônia naquele tempo. E esses rapazes se formariam lá. E depois então ocupariam essas funções importantes no primeiro escalão, nos postos de confiança, nos postos chaves para o governo da nação. Contudo, o discernimento que Daniel teve diante daquilo que estava à sua frente o fez perceber que aquela oportunidade escondia uma sedução de grande risco. Entre alguns outros problemas percebidos por ele, eu quero pensar apenas em um com você aqui nesse momento e caminhar para onde eu quero focar a minha fala. Estava disponível àqueles rapazes faculdade de graça, sem custo, acompanhada também da alimentação de graça, sem custo, alimentação da melhor qualidade, alimentação preparada pelos nutricionistas que trabalhavam o cardápio e as iguarias que eram servidas na mesa do rei. A melhor comida, o melhor cardápio, tudo preparado da melhor maneira possível. Só que tinha um problema: as iguarias da mesa do rei eram sacrificadas aos ídolos. Cada refeição no palácio real de Babilônia se iniciava com uma adoração pagã e, consequentemente, evidentemente, existiam também alguns alimentos naquela mesa que não eram preparados segundo aquilo que a lei de Moisés direcionava. E quando Daniel percebeu isso, comer daqueles alimentos era tornar-se participante de um culto pagão. E Daniel disse não. Ele estava decidido, ele estava convicto, ele estava firme no seu posicionamento de não participar daquilo, de não se envolver com a mesa. Olha que frase interessante. Babilônia mudou o nome de Daniel, mas não conseguiu mudar a sua natureza e o seu caráter. Ele se manteve intacto, espiritualmente falando. Ele não permitiu que o seu caráter fosse alterado, apesar de estar envolvido fisicamente em um ambiente onde se fazia muitas coisas que desagradavam o seu Deus. Sua decisão, no entanto, não era por teimosia, ou por rebeldia, ou por um espírito de contradição. A sua decisão firme era por um princípio de consciência. Senhoras e senhores, Daniel estava com a mente aplicada nos estudos e estava decidido a não se envolver com o vinho que o rei bebia. Esse foi um posicionamento de um rapaz convicto, firme na fé que ele professava. Agora perceba, se você caminhar para ler, já quase no final do capítulo 1, você percebe que o rei chegava e aplicava um teste. Tem uma tradução que diz que toda vez que o rei aplicava o teste, quando nós lemos a tradução que eu estou com ela aqui, que é a
Nova Almeida, dá a entender que foi a aplicação de um teste. Mas tem outras traduções que dizem sempre que o rei lhes fazia perguntas. Olha o que acontecia. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Aqui a afirmativa está no plural, porque envolvia não apenas Daniel, mas envolvia também os outros 3 amigos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles passaram fazendo uma dieta natural, sem se envolver com aquilo que estava sendo oferecido na mesa do rei. E a decisão de não se envolver foi crucial para que isso acontecesse. De que maneira não podemos tomar decisões na nossa vida? Eu disse lá no início que a nossa vida é o resultado daquilo que decidimos. De que maneira não podemos tomar decisões? Primeira maneira que não podemos tomar decisões: seguindo a opinião da maioria. Tem um provérbio popular, você já deve ter ouvido ele algumas vezes, que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. A verdade é que o barulho da multidão às vezes abafa a voz de quem de fato precisamos ouvir. A voz da multidão nunca foi a voz de Deus. O pensamento da maioria não necessariamente reflete o pensamento de Deus. A opinião da maioria não necessariamente reflete a opinião de Deus. Aliás, a Bíblia está cheia de episódios em que a opinião da maioria estava exatamente ao contrário da opinião de Deus. Deus muitas vezes tratou com severidade cidades inteiras por causa da opinião da maioria contrária à sua opinião. Seguir o fluxo da maioria é o que a psicologia chama de efeito manada. Esse conceito está baseado exatamente na fuga coletiva de animais de uma mesma espécie. Em referência aos animais, é uma forma de proteção. A saída em grupo, a fuga em grupo, é uma forma de se protegerem, é uma forma de demonstrar fortaleza, força. Só que, no entanto, quando aplicada ao ser humano, implica decisões individuais ou coletivas sendo influenciadas através de um líder ou pela decisão ou pensamento de uma maioria. Esse comportamento normalmente impede, dificulta a manifestação do contraditório. O efeito manada ou as decisões tomadas seguindo a maioria impede a manifestação das diferenças e dos múltiplos pensamentos existentes. E aqui eu não estou falando de deixar de ouvir as opiniões, de deixar de ouvir conselhos, não é nada disso. Normalmente quem toma decisões seguindo a maioria faz por se sentir seguro e faz para se sentir aceito pela maioria. Eis aqui um grande problema,
quem não está disposto a tomar decisões impopulares, vai viver na mesmice. Nem toda decisão que nós tomamos, a gente vai agradar todo mundo, só que precisa ser tomada. Dificilmente aquele que não está disposto a tomar decisão impopular vai avançar na vida. O Senhor está nos chamando, como Ele deu essa orientação e essa visão para Daniel, a ser Senhor das nossas decisões, a tomar decisões pensadas, ser convictos, ser independente nas nossas tomadas de decisões, ainda que em um primeiro momento a nossa decisão tenha um tom negativo. Existem coisas que só o tempo traz as respostas necessárias. Eu já tomei algumas decisões impopulares, que muitas vezes alguém que estava à minha volta não compreendeu. Em um primeiro momento, muita gente ficou com dúvida, mas o tempo, ele é capaz, e só Ele é capaz de trazer as devidas respostas. Então nós não podemos ter medo de tomar decisões, e nós não podemos tomar decisões visando o fluxo da maioria, sem querer. Não, eu não quero me indispor com ninguém. E aqui principalmente quem é líder. Às vezes até em casa, o pai precisa tomar uma decisão impopular entre a família, mas ele precisa tomar a decisão. Todos precisam e devem se aconselhar com alguém antes das tomadas de decisões, das decisões importantes. Contudo, é esta independência que vai proporcionar uma reflexão segura antes da tomada de decisão. Não é porque eu me aconselhei com alguém que eu sou obrigado a seguir do jeito que a pessoa me falou. Tem um texto de Provérbios interessante dentro dessa ideia de tomar opiniões, de buscar conselhos. Provérbios 11:14, o texto diz que não havendo direção sábia, o povo fracassa, porque na multidão de conselhos ou conselheiros há paz e segurança. Agora, olha o que é alguém preso naquilo que o outro decidiu. Olha o que é alguém que tem dificuldade de pensar diferente, simplesmente para não seguir por uma direção diferente, ou alguém que tem dificuldade de tomar uma decisão, de pensar diferente, apenas porque tem medo de desagradar. Quando Daniel propôs isso, olha a resposta do serviçal, chamado Aspenaz. É um nome para quem está querendo ter filho aí, sugestivo. Disse ele: tenho medo que meu senhor, o rei, faça algo contra mim. Ele determinou um alimento que vocês devem comer e o vinho que vocês devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação aos outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Ele seguia uma ordem. Era um serviçal do rei. Mas nem por um instante ele abriu a cabeça. A princípio aqui, ele foi convencido posteriormente, mas nem por um instante, a princípio, ele abriu a cabeça para pensar diferente. Aliás, mesmo cedendo aquilo que Daniel havia pedido, ele fez, mas fez escondido.
De que maneira não podemos tomar nossas decisões baseadas apenas na voz da maioria? Segunda coisa, de que maneira não podemos tomar as nossas decisões baseando apenas em uma vontade momentânea? Já aconteceu comigo algumas vezes, já aconteceu com você também, de uma determinada situação, e você pensar um monte de bobagem, um monte de besteira. Na hora da raiva, vem coisa na nossa cabeça, que depois, quando você está com sangue frio, você começa até a repreender, é ou não é? E se na hora desse sangue quente, você toma uma decisão, porque tem decisão que não dá para voltar atrás não, gente. Tem escolha que às vezes fazemos que não tem jeito de consertar não. Escute aqui uma coisa. Existe dentro de cada um de nós dois tipos de vontades. Primeira, vontades permanentes. Segunda, vontades momentâneas. Permanentes são aquelas que desejamos para nós em qualquer fase da vida. Você pode chamar isso também de sonho. Você pode chamar isso também de projeto de vida. Estas são vontades permanentes, que não importa qual fase da vida que você estiver, você sempre terá essa vontade dentro de você. São estas vontades que você deseja para a sua vida inteira. Eu chamo aqui de vontade ou vontades permanentes. Existem também dentro de cada um de nós o que nós chamamos de vontades momentâneas. São aquelas que surgem apenas em um momento. São vontades geradas por impulsos repentinos, de curto prazo, que buscam prazeres, satisfações e realizações momentâneas, soluções rápidas, momentâneas. Esse tipo de vontade, a gente precisa ficar muito atento a elas, porque elas passam rápido demais. Essas vontades estão ligadas a um estado afetivo, complexo, emotivo, sentimental, muitas vezes imaginário. Quantas vezes a gente ouve alguma coisa de alguém e já a cabeça da gente funciona assim. Tem gente que não para nem dormindo, né? Até dormindo a cabeça dele funciona. Passa um monte de coisa na cabeça. A imaginação vai longe. Você pode chamar isso também de mundo da lua, se você quiser. Está longe da realidade. Está longe. E nessas horas passam muita coisa. Jeremias 17:9 diz nesse sentido que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se a gente for tomar as decisões sérias da nossa vida, decisões baseando apenas nesses tipos de vontades momentâneas, as vontades mudam de acordo com o momento de emoção que você está enfrentando, que você está vivendo. Se você está feliz, se você está alegre, está rindo, aí aproveitando aí o momento do churrasco do Ministério dos Homens, você está à volta de uma churrasqueira comendo lá vários tipos de carne, tomando um refrigerante gelado, uma alegria entre os irmãos, o seu pensamento em determinadas coisas é um.
Mas de repente acontece uma outra situação, uma chateação, algo que provoca uma tristeza. Algum irmão que poderia até estar mesmo com você lá à volta daquela churrasqueira, mas naquele momento de alegria o seu pensamento é um, mas fora daquilo ali, de repente aquela mesma pessoa fez algo que você não gostou, o seu pensamento é outro. Porque essas vontades momentâneas, elas são completamente influenciadas por esses sentimentos. Se é de alegria, se é de tristeza, se é de raiva, se é de serenidade. Vontades momentâneas são como a areia, não tem sustentabilidade, elas se movem facilmente. Decisões influenciadas por sentimentos momentâneos tendem a nos levar ao fracasso, gente. Decisões tomadas por situações de momento normalmente trarão resultados ruins que nos farão arrepender antes mesmo de imaginarmos. Um arrependimento rápido. Repito para você, entretanto, precisamos considerar que muitas decisões não podem ser mudadas, não podem ser revogadas, corrigidas, alteradas. Judas decidiu entregar Jesus aos soldados romanos, identificando-o apenas com um beijo na face. E o texto diz que ele colocou isso em prática, ele havia decidido e executou isso. Mateus 27, 3-5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, porque traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles, os líderes. Isso é problema seu, disseram eles. Então Judas jogou as moedas de prata no pátio do templo, saiu e se enforcou. Aqui ele foi tomando uma série de decisões impensadas e não teve mais volta. Tem decisões, gente, que não é igual calçar um sapato, que você calça o sapato agora, se ele te fez um calo, você larga ele para um lado. Não. Tem decisões que geram consequências seríssimas, que não podem ser mudadas, revogadas, anuladas, apagadas, transformadas, e é nisso que a gente precisa ficar atento. Por isso a palavra de Deus para mim e você aqui nesta noite é: não tome decisões baseando apenas na opinião da maioria. Não tome decisões pensando apenas em situações de momento. Por fim, aqui para eu fechar, não tome decisões, ou de que maneira não tomar decisões, deixando a responsabilidade para outra pessoa. Não joga a responsabilidade para outro. Nisso aqui eu falo de dois aspectos. De que maneira não podemos tomar nossas decisões? Não podemos tomar nossas decisões deixando a responsabilidade a outra pessoa. Dois aspectos nesse sentido. Duas coisas a serem consideradas. Primeira, é que há pessoas que nunca decidem. Elas sempre deixam para os outros decidirem por elas. São eternamente dependentes dos outros. Elas nunca decidem.
Elas querem que os outros decidem por elas. Ninguém nunca consegue acertar tudo, gente. Tem gente que não toma decisão por isso. Ele tem medo de demonstrar para os outros que ele errou. Não, se eu tomar uma decisão, as pessoas vão saber que eu errei. Ninguém consegue acertar tudo. Vez ou outra, alguém vai errar. Vez ou outra, tomamos uma decisão errada. É por isso que as decisões sérias na nossa vida, elas precisam ser tomadas racionalmente, com o pé no chão, refletindo os pontos negativos, positivos, para você colocar tudo na mesa e ver se realmente compensa. Como eu disse, há decisões que não tem como mudar, e essas decisões você precisa tomar ela com o pé no chão, para você evitar que aconteça erros. Se acontecer, que sejam os mínimos possíveis. Ninguém acerta tudo no que faz, e por medo de errar, tem pessoas que não decidem nada. Nisso aqui nós precisamos, é o que eu estou dizendo aqui, ser, falando aqui então uma palavra mais bonitinha, proativos, que é antecipar problemas que você vai avaliar. Eu preciso tomar essa decisão aqui, ó. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Eu vou ter isso e isso e isso de positivo. Eu vou ter isso, aquilo e aquilo outro de negativo. Eu vou ter isso, aquilo outro de resultado bom. Eu vou ter isso aqui, ó, de resultado ruim. E você coloca na balança e veja. Agora sim, vale a pena tomar a decisão? Vale a pena se posicionar? Aí você decide. Se não vale a pena, esquece. Ou refaça o projeto, se for o caso de um projeto, alguma coisa do tipo. Então nós precisamos ser proativos, antecipar eventuais problemas nas tomadas de decisões. Escute uma coisa aqui: a falta de decisão, às vezes, é pior do que uma decisão mal tomada. A falta de decisão, às vezes, é pior do que uma decisão mal tomada. Te dar um exemplo aqui. Eli era um homem respeitadíssimo no Antigo Testamento, nos seus dias. Eli era sacerdote e juiz em Israel. Eli ocupava duas posições de máxima relevância no direcionamento espiritual e direcionamento político da nação. Seus filhos tinham de tudo para ser uma bênção, só que se tornaram marginais, bandidos. Pensa numa turma canalha, você coloca os filhos de Eli. Pensa numa turma sem temor a Deus. A Bíblia diz que esses camaradas se tornaram uma maldição para a nação. Está lá em 1 Samuel capítulo 2. Aquilo tudo que eles faziam, eles zombavam desde os sacrifícios que eram oferecidos a Deus, comendo aquilo que não deveria comer, porque você sabe que parte daquilo que era oferecido era direcionado aos sacerdotes, mas tinha as regras tudo certinha. Eles botavam a mão de qualquer maneira. Eles faziam isso desde os sacrifícios até as pessoas que chegavam para sacrificar. Diz o texto que eles ficaram
vou usar uma palavra aqui. Eles ficavam azarando as mulheres que entravam no templo, na porta do templo, vigiando-as, importunando-as. Era esse o nível. E isso tudo acontecia diante dos olhos do pai, o sacerdote Eli, o patriarca. Ele deveria ter se posicionado, ele deveria ter decidido algo diante dos erros dos seus filhos, dos erros que eles cometiam, mas ele não fez. Ele se omitiu. Ele não tomou decisão. Eles eram tão rebeldes que qualquer coisa que o pai dissesse a eles geraria um problema. Mas era melhor ele decidir do que ele se omitir. A falta de decisão dele foi pior do que ele não decidir nada. Não tomar decisão deixando a responsabilidade para outro. Nesse primeiro aspecto, tem gente que não toma decisão por medo de errar. Ele não decide nada, deixa para o outro. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, segunda consideração em pessoas que tomam decisão ou não tomam, deixando a responsabilidade para outro, é que refere-se à pessoa que toma a decisão, mas quando acontece algo errado, joga a culpa no outro. Ela faz as suas escolhas, só que quando alguma coisa não sai conforme ela pensa que deveria, ela culpa o outro. Quer dizer, eu decidi, se der certo, o mérito é meu. Se der certo, o projeto foi meu. Se der certo, se tiver resultado, parabéns para mim. Mas se deu ruim, a culpa é do outro. Que jeito não tomar decisão? Responsabilizando o outro. A culpa é sempre do outro. Saul era desse tipo. Saul, aquilo que era para ele fazer, ele não fazia. Aquilo que não era para fazer, ele botava a mão e fazia. E quando ele era chamado à responsabilidade, ele sempre culpava os outros pelos erros que cometia. A gota d'água foi quando ele ofereceu um sacrifício. Está lá em 1 Samuel capítulo 13. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Ele não era sacerdote, gente. Ele pensou que Samuel estava demorando, e ele então resolveu botar a mão e fazer aquilo que não era para ele fazer, aquilo que era para o sacerdote fazer. Ele pegou e fez. Quando ele foi chamado a atenção: ah, peraí, eu fiz isso porque você estava demorando, Samuel, você é culpado. Os homens estavam aqui cansados, precisando descansar, você começou a demorar. Aqui está uma grande diferença entre Saul e Davi. Davi cometeu também muitos erros, só que ele não tinha receio em admitir as decisões erradas que tomou. Olhe para mim, a dificuldade para isso é tão grande, que é comum as pessoas dizerem coisas assim: me desculpe se isso o incomodou. Traduzindo aqui para você, eu errei diante de uma situação, cometi um erro, aí normalmente eu faria assim: me desculpe se isso te incomodou. Quando que na verdade eu deveria ter dito assim: é verdade, eu estava errado, cometi um erro. E por que as pessoas não fazem isso? Para não ferir aquilo que chamamos de ego. Irmãos, olhe para mim. Admitir que a gente erra fere o nosso ego. Existe um pensamento que é o pensamento que é chamado de
síndrome da infalibilidade. É o pensamento de que eu sou infalível. Não, eu não cometo erros. Eu não estou sujeito a cometer erros. Essa ideia de que, me desculpe se isso te incomodou, em vez de, é verdade, eu errei. Isso é uma tentativa de reparar ligeiramente o fator emocional e fugir da responsabilidade de que todos nós erramos de fato. E aí usamos essa expressão, me desculpe se isso te incomodou, como uma expressão mais leve, para aliviar de certa forma a culpa, mas não é uma expressão aberta, sincera e corajosa. Se tivéssemos a mesma coragem que temos para errar, tivermos para admitir os nossos erros, a nossa vida seria melhor, seríamos mais felizes, seríamos mais realizados. Portanto, alguém que tem essa ideia aí de infalível, essa pessoa não reconhece as suas falhas. A ideia do ser perfeito. Eu te convido para estar de pé comigo, por favor. De que maneira nós não podemos tomar as nossas decisões baseando-as no pensamento coletivo? A voz do povo nunca foi a voz de Deus. De que maneira não devemos tomar decisões baseando essas decisões em vontades momentâneas? De que maneira não podemos tomar decisões jogando responsabilidades para os outros? Olhe para mim. Daniel foi convicto nas suas tomadas de decisões. Daniel não foi covarde nem diante do risco de perder a própria vida, conforme você pode ler em Daniel capítulo 6. Mesmo morando em terras estranhas e servindo a um povo que não era o seu povo, Daniel venceu na vida e entrou na lista dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento. Guarde o que eu vou te dizer aqui. As nossas decisões nos possibilitam a vitória, como também podem nos levar ao fracasso. Não seja medroso, não seja covarde, e sobretudo, ouça a voz de Deus. Seja ousado, seja inteligente e sobretudo ouça a voz de Deus. Aprenda a enxergar as oportunidades que Deus tem lhe dado. Aprenda a enxergar as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Aprenda a fazer a leitura certa dos momentos que você vive. E sobretudo, ouça a voz de Deus. Olhe para mim. Cada um de nós precisa ter a consciência de que no decorrer da nossa vida é preciso tomar algumas decisões. Algumas mais simples, outras um pouco mais sérias, outras extremamente importantes. Cada uma com seu nível de importância. E o que nós não podemos esquecer diante disso
é que em cada tomada de decisão, Deus pode atuar de maneira poderosa, através dessas decisões, para nos abençoar, para nos levar para o lugar do propósito dEle, para nos levar para o lugar onde Ele nos quer de fato, para nos levar para o lugar no centro da sua vontade, para onde Ele quer nos usar. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero fazer uma oração aqui com você. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. O Senhor está falando conosco de maneira poderosa. Nos apresentamos, Senhor, diante de Ti agora.